Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 22. Versículo 25. Aliás, versículo 29, Ezequiel, capítulo 22, versículo 29 e 30. Glória a Deus. Amém? E Ezequiel 22, capítulo 22, versículo 29 e 30. Glória a Deus. Quem encontrou aí, diga amém. Amém. Agora foi mais forte. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez, fechar nossos olhos, em nome de Jesus. Amado Jesus, amado Deus, tudo o que fazemos aqui é para a Tua glória, Senhor. É para que o Senhor seja exaltado, Pai. Senhor, usa, Deus, usa esta palavra, Deus, nesta noite, para nos trazer, Senhor, meu Deus, a edificação, para que possamos, meu Deus, entender, ouvir o que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer nos dizer. Que o Teu Espírito Santo traga iluminação às nossas mentes, que todo e qualquer impedimento seja repreendido em nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz e que o nosso coração esteja aberto para receber esta palavra, Senhor, em nome de Jesus, e que ela gere frutos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Antes de nós fazermos a leitura, eu queria falar uma coisa a respeito justamente do tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre brechas. E eu estava pensando, esses dias todos, eu sabia que eu iria ministrar hoje, se o Senhor assim permitisse, graças a Deus Ele permitiu. E aí fica aqueles pensamentos sobre o que ministrar, e eu pedindo ao Senhor que me ajudasse, na verdade me conduzisse por completo, para trazer, uma palavra à igreja. E aí eu sonhei que eu estava ministrando justamente sobre esse tema, sobre brechas. E cá estou eu, ministrando sobre brechas. E a gente já conhece muito bem esse termo, brechas, que é muito usado para a gente falar a respeito de um dos sentidos que é citado na Bíblia. Porque a brecha a gente sabe que é um buraco, é uma parte ali que está vulnerável, tem um espaço ali em alguma estrutura, em algum objeto, entre os dois objetos ou mais, tem ali um espaço, um buraco, uma parte que está vulnerável. E na Bíblia ela apresenta alguns sentidos a esta palavra, Um dos sentidos é o sentido que a gente conhece muito bem e que já ouvimos muitas ministrações, já ministramos também, fomos ministrados, que é sobre a questão de dar o lugar, dar o espaço, abrir espaço ou dar o lugar para o inimigo.
Então, a palavra de Deus, ela nos dá também esse entendimento e traz esse sentido sobre a palavra brecha, que nós devemos andar sóbrios, vigilantes, devemos ter cuidado para não dar espaço para o inimigo, para não dar brecha para o inimigo. A gente pode observar esse sentido muito bem lá no livro de Neemias, quando Neemias está ali ajudando, a reconstruir os muros de Jerusalém que foram derrubados. E ali, quando os inimigos do povo de Israel ouvem, o que está sendo feito ali em Jerusalém, eles ficam assim irados, porque eles sabem, eles recebem a informação que os muros de Jerusalém estão sendo reconstruídos e que não há mais brechas. Então, daí traz também esse entendimento de não deixar espaços para que o inimigo possa entrar. Porque lá na antiguidade, nas cidades antigas, no tempo bíblico, as cidades, elas eram fortificadas, eram cercadas por muros, por muralhas, que ajudavam elas ali a se protegerem dos inimigos, porque antigamente existia essa luta intensa de território. Então, um querendo tomar território um do outro, porque mais e mais território significava mais poder, E aí um povo tentava conquistar o território do outro, e assim garantir a fortificação do seu poder. E as cidades, elas tinham que ser ali cercadas com muros. A gente lembra muito bem ali da história, do povo marchando ao redor de Jericó, para que as muralhas caíssem ao chão ali no comando que o Senhor tinha dado ao povo. E as cidades eram feitas dessa forma. E aí lá em Neemias a gente vê mais uma vez esse exemplo da cidade, dos muros de Jerusalém que haviam sido derrubados, sendo reconstruídos novamente, para que os inimigos não tenham acesso a Jerusalém. E aí existe outro significado também esta palavra, que é a questão de que o que ocorreu lá em Êxodo, que Moisés, está ali com o Senhor, e ele diz assim: Senhor, deixa-me ver a tua glória. E aí o Senhor diz: olha, eu vou deixar você ver, mas eu não vou deixar você me ver completo, porque você não resistiria. E aí ele pede para que Moisés entre ali na fenda ou na brecha, para que ele possa ali passar, e Moisés vê um tantinho assim da glória de Deus passar por ele, quando ele diz para Moisés estar naquela brecha. Então realmente ali era a forma literal de uma brecha, para que Moisés estivesse lá naquela brecha. E aí nós vamos ler agora outro significado que a Bíblia traz de brecha, que nós vamos ler agora em Ezequiel, neste capítulo que nós falamos aqui. Ezequiel, capítulo 22, 29 ao 30. Diz assim: ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém? Então, o livro de Ezequiel, para a gente começar desde o início, o livro de Ezequiel, ele narra, na verdade, um momento em que Jerusalém, ela é atacada, pelo povo babilônico, que entram em Jerusalém e levam pessoas prisioneiras, levam um grupo de pessoas de Jerusalém prisioneiras. E dentre uma dessas pessoas que são levadas ao cativeiro, que são levadas cativos, está Ezequiel. E aí Ezequiel passa alguns anos, lá em Jerusalém, no exílio, junto com este grupo de pessoas.
E quando Ezequiel, no seu aniversário de 30 anos, Ezequiel está sentado lá à margem de um córrego, e Ezequiel ali começa a ter visões, que a gente sabe muito bem, quem aqui já viu um pouquinho, já leu o livro de Ezequiel, já viu as visões que Ezequiel teve, né, dos seres viventes e tudo mais. A gente fica, meu Deus, se eu olhasse para uma criatura que Ezequiel viu, era ali, eu saía correndo. E Ezequiel foi corajoso de permanecer ali, porque ele descreve os seres que ele viu. E em nenhum momento diz que ele saiu correndo, ficou assustado ali, com várias asas e muitos rostos, 4 rostos e tal. E aí, quando Ezequiel recebe esta visão, Deus dá uma missão para Ezequiel. Porque neste ano que Ezequiel completa 30 anos, seria o ano que Ezequiel ia se tornar sacerdote lá em Jerusalém. Só que Ezequiel não estava em Jerusalém. Ezequiel estava na Babilônia, no cativeiro, no exílio. Não estava na sua terra. E aí, Deus passa esta missão para Ezequiel de profeta, de boca de Deus naquele lugar. E Ezequiel recebe essa missão de levar o aviso de Deus, a mensagem de Deus para aquele povo, tanto o povo que estava no cativeiro, que estava preso na Babilônia, como o povo que ainda residia lá em Jerusalém. Então Ezequiel tem essa missão de dar esse aviso a esse povo, de alertar aquele povo que agora estava se corrompendo. As pessoas que tinham sido trazidas à Babilônia, presas, estavam se corrompendo com os costumes babilônicos, adorando a outros deuses. E as pessoas que permaneceram em Jerusalém estavam da mesma forma, adorando a deuses de povos vizinhos e corrompendo a casa de Deus, o templo de Deus naquele lugar. Dentro ali de onde era o templo de Deus, eles estavam adorando a outros deuses, oprimindo, como a gente leu aqui no versículo 29, oprimindo aos mais pobres, tratando com violência aos outros. Então o Senhor fala para Ezequiel levar este aviso àquele povo. E diz, olha, eu trarei o juízo tanto ao povo de Israel, como também a esses povos da vizinhança, esses povos vizinhos de Israel, que estão também contribuindo para a corrupção do meu povo. E Deus dá este aviso que a destruição viria tanto sobre Israel como para esses outros povos. E diz para Ezequiel levar esta palavra de aviso e de alerta a esse povo. E aí, no versículo 30 diz assim: busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Então, Ezequiel, o livro de Ezequiel, é um livro de certa forma triste. Porque aqui o Senhor fala que buscou de dentro daquele povo alguém que pudesse intervir, alguém que pudesse ali clamar pelaquele povo, e não achou ninguém que tivesse uma boa conduta, ninguém que fosse fiel a ele. Porque mesmo havendo os outros profetas como Jeremias, como o Baruque, que são da mesma época, o Senhor havia proibido Jeremias de clamar pelo povo. O Senhor disse, olha, você não vai mais clamar por esse povo. E às vezes a gente lê até, fala que Jeremias é o profeta chorão, mas se a gente fizer a leitura do livro de Jeremias, duvido se você não vai chorar também. Porque a vida de Jeremias, a missão de Jeremias naquela época era muito difícil. Porque eles sabiam, Ezequiel e Jeremias, sabia o que iria acontecer com o povo se o povo não se arrependesse. Sabia que a destruição viria, e eles tentavam avisar, e o povo não se consertava, e o povo não aceitava a mensagem. O Senhor tinha avisado a Ezequiel, olha, eles não vão te ouvir,
Eu vou mandar você avisar eles da destruição, mas certamente eles não vão ouvir você. Então Jeremias e Ezequiel tiveram essa dura missão. E Jeremias ali que clamava pelo povo, uma hora Deus disse: olha, não clame mais por esse povo. Não clame, não vou ouvir o clamor por esse povo. Porque a destruição irá vir, o juízo irá vir por esse povo. Porque é um povo de dura cerviz, como a gente ouviu lá também, no tempo de Moisés, quando eles saíram ali do Egito, que o povo começou ali a se comportar de uma forma rebelde diante de Deus, e Deus alerta a Moisés que aquele povo é um povo de dura cerviz. O que é dura cerviz? É uma pessoa do cangote duro, uma pessoa que não consegue curvar a cabeça, que se prostrar, ser humilde, mas está ali com aquela convicção de eu estou certo e nada me muda, e eu sou desse jeito, e eu vou viver desse jeito, e acabou-se. Então Deus estava falando: olha, esse povo é um povo de dura cerviz. Por mais que eu mande alguém avisar, mande profetas, mande a mensagem, mas esse povo não quer se consertar. E avisa eles que o juízo virá sobre eles e sobre o povo que está ao redor. E aí, a gente vê que aqui o Senhor, Ele procura dentro daquele povo alguém que possa intervir, e não acha ninguém. E isso é muito triste. E a gente vê alguns momentos da Bíblia, narrativas da Bíblia, que trazem exemplos de pessoas que entraram nessa brecha. Aqui nessa brecha, como o Senhor falou, porque o Senhor traz como uma brecha, porque existia esse espaço do povo com Deus. O povo estava distante de Deus, então existia esse espaço entre Deus e o povo de Israel. E Deus disse: não há ninguém que possa entrar nessa brecha e intervir por esse povo. Ninguém que seja de boa conduta e fiel, que possa clamar por esse povo, para que algo aconteça, para que o meu juízo não venha sobre eles. E a gente vê, por exemplo, Abraão, quando o sobrinho de Abraão, Ló, decidiu se mudar ali para Sodoma, o Senhor, em uma conversa ali com Abraão, diz que iria destruir tanto Sodoma como Gomorra, as duas cidades, porque estavam fazendo coisas terríveis, que não eram agradáveis ao Senhor, estavam completamente ali corrompidos. E o Senhor disse: olha, eu vou destruir aquelas cidades. E aí Abraão se lembra que tem um parente lá, tem um parente em Sodoma. E aí Abraão humildemente se coloca ali nesta brecha, nesse espaço, para intervir e para clamar, para que Deus não faça isso, para que Deus não destrua também a sua família, parte da sua família que está lá, que é o seu sobrinho Ló. E aí Abraão começa ali em uma conversa com o Senhor, e muitas vezes a gente fala como se Abraão tivesse sido, como eu poderia dizer, bruto ou tratado de uma forma não respeitosa com Deus, mas humildemente ele pede para Deus: Deus, se existir 50 pessoas fiéis lá em Sodoma, o Senhor ainda iria destruir? O Senhor ia fazer alguma coisa diferente? Aí Deus: sim, só que aí não acha, esse povo. E aí Abraão vai diminuindo. E se tivesse 40, Deus, o Senhor não iria destruir, o Senhor iria salvar por causa dessas 40? Aí Deus diz: sim, mas cadê as 40 fiéis, Sodoma? E aí Abraão começa a diminuir, até que o Senhor, ouve ali o pedido, o clamor de Abraão, para que salve, para que o seu sobrinho não morra juntamente com aquele povo corrompido. E aí Deus envia ali,
os anjos para estarem ali em forma humana, na verdade, para estarem trazendo Ló, tirando Ló da cidade antes da destruição. E a gente até tem a história e a musiquinha, né, da esposa de Ló, virou uma estátua de sal. Ah, vocês lembram? Pois é, foi nesse momento que eles estavam saindo da cidade, fugindo daquela cidade que estava sendo destruída. E aí a mulher de Ló olha para trás e vira a estátua tão famosa que a gente canta, estátua de sal. Então Abraão entrou nessa brecha, interviu, e ele clamou para que aquelas vidas fossem salvas, para que Deus mudasse ali aquela atitude que ele teria. E o Senhor atendeu. E nós temos outro exemplo também, o próprio Moisés. E eu queria que a gente abrisse em Salmos, Salmo 106. Salmo 106, capítulo 23, versículo 23. Quem encontrou aí, dê um glória a Deus. Vamos fazer essa leitura. Diz assim: pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele naquele transe para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. E aqui nos Salmos, esses Salmos que a gente acabou de fazer a leitura, conta assim um resumo do que aconteceu nesse momento em que Moisés interviu ali, em que Moisés clamou a Deus para que mudasse ali a sua ação naquele momento. Quando Moisés tinha subido ao Monte Sinai para receber ali as tábuas dos 10 mandamentos, o Senhor ali estava com Moisés durante aqueles dias, instruindo Moisés, que Moisés deveria colocar ali nas tábuas. E o povo que tinha ficado lá, né, longe, embaixo, não estava no monte juntamente com Moisés, começou a achar que Moisés estava demorando demais. E como Moisés era o líder, né, levantado pelo Senhor para guiar aquele povo até a terra prometida, aquele povo ali se viu de certa forma sem uma liderança. Tinha ali o seu irmão, o irmão de Moisés, Arão, mas que não teve uma boa conduta de líder naquele momento e também se deixou corromper. E aí aquele povo começa a se desesperar: eita, Moisés está demorando, não vai voltar mais e tal, e começa o desespero. Vamos fazer um Deus para a gente, um Deus que possa nos ajudar nesse momento. E aí Arão recolhe ali, né, as joias, os brincos, as joias que o povo tinha naquela época. E ali derrete e faz um bezerro de ouro. E aquele povo começa a adorar aquele bezerro de ouro como se fosse o seu Deus. E aí Deus lá no Monte Sinai com Moisés começa a ver aquela situação. Diz: Moisés, desce lá. Desce lá que o povo está fazendo o que não deve fazer. E eu vou destruir esse povo, Moisés. Eu vou destruir e eu vou fazer uma nova linhagem através da sua família. Vou fazer um povo escolhido, um novo povo através da sua família, Moisés. E aí Moisés desce lá, vê o que o povo está fazendo e tal. E Deus disse: eu vou destruir esse povo. E o que Moisés faz? Começa a intervir ali, começa a clamar a Deus
para que Deus não destrua o povo. E aí Deus, na verdade Moisés, com muita sabedoria, que eu achei muito sábio que Moisés fez, da mesma forma, de uma forma respeitosa que Abraão teve, Moisés começa a dizer: Deus, o Senhor lembra dos teus filhos, Abraão, Isaque e Israel, que o Senhor disse pelo teu próprio nome, Deus, que a partir deles o Senhor criaria ali uma geração que seria como a areia do mar ou as estrelas do céu. O Senhor lembra, Deus. E aí Moisés começa a falar em favor do povo, e Deus ouve o que Moisés está falando e atende ao clamor de Moisés, e não destrói o povo naquele momento. O povo recebe as consequências, mas não é totalmente destruído. E nesse momento o que acontece é o que nós lemos aqui no livro de Salmos. Moisés entrou nessa brecha. Moisés entrou no espaço que tinha sido criado entre o povo e Deus. O povo estava pecando. Quem é que ia interceder? Quem é que ia intervir? Quem é que ia clamar pelo aquele povo que estava fazendo o que não era bom aos olhos de Deus, que iria ser destruído? Quem? E Moisés vai lá: Senhor, não destrói o povo, tem misericórdia, lembra das tuas palavras, Deus. Então Moisés, muito sabiamente, entra nesta brecha. E nós temos outro exemplo, um exemplo que eu gosto muito, né? Que eu acho assim, uma das mulheres, assim, tem muitas mulheres que são um exemplo na Bíblia, mas uma das mulheres mais sábias, a história dela é muito pequenininha na Bíblia, não tem muitos capítulos sobre ela, mas eu acho muito interessante o jeito como ela agiu com sabedoria, que é Abigail, que ela era esposa de um homem que era muito perverso, um homem muito ganancioso, um homem que era ruim, um esposo ruim. E aí eu queria que a gente fizesse essa leitura em 1 Samuel, no capítulo 25. A partir do versículo 22, a partir do versículo 2, capítulo 25, a partir do versículo 2. Amém? Vamos fazer essa leitura em nome de Jesus. Diz assim: E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores.
Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhe fizemos, não fizemos nenhum mal, nem coisa alguma lhe faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Perguntou aos teus jovens e eles te dirão: estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, que achares à mão. E aí, no decorrer da história, no versículo 11: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e os daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então aqui, o que aconteceu? Davi ainda não era rei, não tinha se tornado rei de Israel. E ele estava ali com seus soldados, né, em um momento de provável fuga ali. E ele já tinha feito coisas boas para Nabal, este homem chamado Nabal. Tinha ali acolhido os tosqueadores dele e não tinha feito mal, tinha dado o que comer para eles. E foi lá, chegou com todo jeitinho: olha, tal paz para você, fiz coisas boas para você. Será se você não pode aí liberar uma comida para os meus homens, para os meus soldados? E aí Nabal, né, como era um homem imprudente, disse que não. Ele disse: como é que eu vou tirar da boca dos meus funcionários para dar para os seus? Sendo que Davi já tinha feito isso antes. E aí, né, os soldados de Davi vão lá e contam para Davi o que havia acontecido. E quando chegam lá, Davi fica furioso, raivoso. Diz: espera aí que eu vou já lá resolver essa história. E aí Davi está indo, né, de encontro a Nabal para tirar a sua vida, quando Abigail também sabe da história. Abigail, esposa de Nabal, sabe da história e sabe que estão indo matar o seu esposo. E aí ela corre lá, né, e diz para os seus funcionários lá, os seus servos, fazerem ali um alimento. Glória a Deus, aleluia. Tá dando para ouvir? Ah, deu, né? E aí, onde eu estava? Esqueci, onde eu estava? Sim, obrigada. E aí, Abigail leva lá comida para Davi. No caminho que Davi está indo para matar o seu esposo, diz: olha, eu trouxe aqui a comida, não haja desse jeito, se acalme. Nas minhas palavras, viu? Na Bíblia não tem essa tradução, não. É a minha tradução. Calma, não mate meu esposo, aqui é a comida. E aí, o que me choca nessa situação é que Nabal não era um bom esposo. A palavra traz tantas características ruins desse homem imprudente, ganancioso e ruim e duro. E Abigail poderia achar ali que era o momento dela escapar daquele casamento ruim, porque alguém ia matar o esposo ruim dela, alguém ia fazer alguma coisa e ela poderia não viver mais com aquele esposo ruim, porque certamente se ele era ruim para os outros, era ruim para Abigail. E aí Abigail, muito sabiamente, vai lá de encontro a Davi e diz: olha, não mate meu esposo, pegue aqui o pão para você, para os seus soldados, a comida, coma, mas não mate ele. E aí Abigail entra nessa brecha, nesse momento, para que
o juízo não venha, o juízo de morte não venha para o seu esposo. E aí depois a gente sabe que, mesmo assim, o juízo de Deus veio sobre Nabal. E Nabal ali falece de uma forma ali, né, meio de doença, né, poderia dizer assim. E aí Abigail é levada como esposa por Davi. E aí Davi se casa com Abigail e tal. Então, nesse momento, Abigail agiu nesta brecha, intervindo para que o mal não viesse sobre a sua casa, sobre a sua família, para que seu esposo, mesmo sendo cruel, ruim, não padecesse, não sofresse aquele dano. E o que isso tudo que nós falamos tem a ver conosco? Tudo tem a ver com tudo nas nossas vidas. Porque nós sabemos que nós não vivemos dias completamente em paz, bons. Mas a palavra de Deus diz que a maldade iria se aumentar, o coração, o amor do homem ia se esfriar e a maldade ia aumentar. E nós vivemos realmente numa humanidade que carece, que precisa de alguém que entre nessa brecha, que intervenha, que clame por ela, que suplique por ela, que suplique por esta nação, que suplique por este povo, que suplique por esta comunidade. Então, muitas vezes, nós podemos querer agir com a justiça do homem. Diferente desses exemplos que nós vimos aqui na palavra. Dizemos, não querem o mal, deixa eles para lá, deixa eles lidar com o mal deles. Eu não vou mais clamar, eu não vou mais orar, porque não querem nada. Mas o que a palavra nos ensina aqui nesses exemplos é completamente diferente. O que nós vemos aqui na história de Abigail é uma mulher que, mesmo ali diante daquele homem que era ruim para ela, mesmo assim ela interviu para que o mal não viesse sobre ele. Moisés, mesmo diante de um povo rebelde, que Deus disse assim, Moisés, eu não vou matar você, eu não vou destruir você juntamente com esse povo. Eu vou criar uma nova linhagem, uma nova descendência através de você. Mas Moisés mesmo assim não aceitou. Moisés interviu, Moisés clamou, Moisés suplicou para que a destruição não viesse para aquele povo. E muitas vezes nós agimos de forma completamente diferente. Queremos ver a destruição mesmo dos outros. Mas nós precisamos agir como esses que entram na brecha. Como um povo que entra nessa lacuna, nesse espaço. E clamar pelos perdidos. E suplicar por aqueles que perecem. E clamar por aqueles que estão ainda no cativeiro. Como o povo da Babilônia estava, o povo de Israel estava em cativeiro na Babilônia. E lá Deus não encontrou ninguém que pudesse intervir. Ninguém que agisse como Moisés, ninguém que agisse como Abigail, para intervir e para que o juízo não viesse sobre aquele povo. Então nós que estamos aqui hoje, ouvindo essa palavra, nós que chamados pelo Senhor, que fomos restaurados, que o Senhor nos deu uma nova vida. E como eu sempre falo, as coisas que Deus nos dá não é somente para a gente, é para que nós venhamos dividir e multiplicar. Então, existe ainda muitas pessoas que perecem, que carecem da nossa súplica, do nosso clamor, que muitas vezes não falam, mas que pedem ajuda. E nós precisamos entrar nessa brecha e dizer, Senhor, tem misericórdia deste povo. Tem misericórdia da nossa nação, que quer criar tantas leis e tantas coisas absurdas que são contra a tua vontade, Deus. Tem misericórdia, Deus.
Tem misericórdia do nosso mundo, da nossa região. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia da nossa família. Então quem Deus vai achar que possa entrar nessa brecha? E para que nós possamos estar nessa brecha, entrar nessa brecha, nós precisamos também, assim como foi falado no início, não dar brecha para o inimigo também. Ser sóbrios e vigilantes, para que Deus encontre em nós uma boa conduta de fé, homens e mulheres fiéis, que possam clamar por este povo, que possam suplicar por este povo. É nós que somos levantados para clamar, é nós que somos levantados para orar, para jejuar, para intervir de alguma forma. É nós, não são essas cadeiras, não são essas paredes, mas somos nós, que podemos falar com Deus, que podemos suplicar a Deus, é nós. Não são os objetos, somos nós. E muitas vezes nós estamos tão confortáveis na nossa vidinha perfeita. E esquecemos daqueles que ainda sofrem, daqueles que ainda estão no cativeiro. E não suplicamos, não oramos, não clamamos por eles. Então nós precisamos realmente nos levantar como aqueles que entram nessa brecha, nesta lacuna que há entre o povo, esse povo que ainda perece Deus. Quem é que pode clamar por eles? Eles não têm força muitas vezes para clamar. Nós temos que clamar por essas pessoas que ainda perecem. Pedir que Deus tenha misericórdia, porque um dia você foi alcançado pela misericórdia de Deus. E por isso você está aqui hoje. Então não podemos ser egoístas e querer isso só para nós. Mas existe ainda muitos que precisam sair de uma vida completamente perdida. E é nós que estamos para clamar, que estamos para buscar, para que essas vidas sejam salvas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz, lá em Gálatas, para nós não nos cansarmos de fazer o bem. E muitas vezes, com o aumento da maldade deste mundo, nós lavamos realmente as nossas mãos e deixamos para lá e viramos as costas. Mas o que a palavra de Deus nos diz é para nós não cansarmos, não desistirmos de fazer aquilo que é bom, de fazer aquilo que é o bem. Em nome de Jesus. Nós hoje estamos aqui e eu peço ao Senhor que esta palavra realmente gere frutos nas nossas vidas. Não frutos que logo apodrecem, passageiros, mas realmente frutos bons, que frutificam a 100 por 1. Que permanecem. A base das nossas vidas, da nossa vida cristã, é a conversa com Deus. É a oração.
é a comunhão com o Senhor, é a intimidade com Deus. Essa é a base do que nós somos. Quando não temos isso, a nossa fé se torna frágil, descartável. Mas nós precisamos viver esta vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Nós precisamos usar essa voz que o Senhor nos deu e a autoridade que o Senhor nos deu pelo seu nome, através do nome de Jesus, para clamar e suplicar, para orar. Eu fico tão preocupada assim, de uma forma assim, humana realmente. De quanto tempo eu não falo somente vocês, mas eu tenho me dedicado a esta vida de oração. Porque se a gente não orar, se a gente não estiver na presença de Deus, o muro, a muralha se torna tão baixo e tão vulnerável, cheio de brechas, para que o inimigo entre. De uma forma figurada, o tamanho dessa muralha que nos cerca, ela é medida segundo a nossa comunhão com Deus. E nós precisamos usar desta autoridade para clamar. Às vezes a gente anda assim tão angustiado por determinadas situações, tão preocupado com isso, com aquilo outro, com tantas coisas. E eu mesmo às vezes me pego me perguntando, e por que eu não oro? Por que eu não me coloco em oração, na presença de Deus em oração? Por isso que está me preocupando. E eu sei que é o Espírito Santo dizendo, vai orar, mulher. Para de se preocupar com isso e vai orar. A palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus nos fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos ir até Ele, clamar a Ele, suplicar a Ele. Às vezes vem alguma coisa e fica, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ore, coloque diante de Deus toda inquietação, toda preocupação. A gente vê o que tem acontecido com a nossa nação. Tantas pessoas têm se levantado para causar o mal na nossa nação, para tentar realmente fazer aquilo que não é segundo o que a palavra de Deus diz. Tantas coisas têm se levantado para tentar corromper o povo de Deus. Mas nós precisamos clamar, orar, suplicar a Deus por esta nação, para que Deus tenha misericórdia, para que mais e mais vidas sejam alcançadas, sejam salvas. Quem é que
que pode fazer isso? Quem é que pode orar? Quem é que pode suplicar por este povo? Quem é que pode dizer: Deus, tem misericórdia? Será se essas cadeiras vão dizer isso? Será se foi por essas cadeiras que Jesus pagou um preço? Será se Deus deu autoridade para essas cadeiras através do nome de Jesus? Não! Foi a nós! Foi ao seu povo! Foi ao seu povo! Olha o tempo, Yuri. Oh Deus! Tá agitando a música e ela tá quieta. Oh Deus! Quem é? Quem é que pode dizer a Deus? Quem é que pode chegar até a presença de Deus e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Quem é que pode chegar à presença de Deus e dizer: lembra, Deus, que o Senhor enviou o teu filho para morrer por todos, para que nenhum se perca. Lembra, Deus. Lembra, Deus. Lembra, Deus, que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Que o Senhor é longânimo, que o Senhor deseja que todos se salvem. Lembra, Deus. Por isso, Deus, nós suplicamos, nós clamamos: tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia dos que perecem. Tem misericórdia dos que ainda estão presos. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia. Que o Senhor encontre neste lugar alguém, nós, para entrar nesta brecha e clamar pelo povo. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, age com misericórdia, Senhor. Oh Deus, lembra, Senhor, lembra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia, 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 Deus. Glórias a ti, Senhor. Diminui a intensidade todinha, viu? Ela vai pedir para orar. Aleluia. Oh Deus, nos levanta para orar, para clamar, Deus. Levanta-nos, ó Pai. Levanta-nos, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Oh Deus. Que o teu povo, Senhor, o teu povo, Senhor, te busque
ajude a orar, Senhor, a jejuar, Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas, ó Deus. Lota, Deus, lota os nossos cultos de oração. Nos faz, Senhor, acordar nas madrugadas para orar, para suplicar. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos chama, Senhor, nos chama para orar. Oh Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, oh Deus. Oh, oh, quem poderá? Quem poderá entrar na brecha? Quem clamará? Quem suplicará? Quem levantará as mãos em oração? Quem? Oh! Aleluia! 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 Oh! Onde estão os loucos? Os loucos por Jesus, que nas madrugadas clamam pelo povo. Oh! Aleluia! Oh! Oh! Aleluia! Oh Deus! Oh! Oh! Aleluia! Aonde está o povo? O povo de Deus. Oh Deus. Aleluia. Levante suas mãos para o alto em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, amado Deus, amado Deus, Senhor, toda glória a Ti, Deus. Oh Deus, nos desperta, Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado por esta noite. Obrigado por esta atividade. Obrigado pela Tua presença, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor, Deus, nos leve para as nossas casas em Tua proteção, nos livrando de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia. E a igreja do Senhor responde: glória a Deus, aleluia.
A igreja está liberada em nome de Jesus.